Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Jesus é a sua justiça. Você é você. E a justiça que está em você é Jesus. Nunca esqueça isso. hoje com o pastor Joseph Prince. Mas no que se refere ao rapto, a Bíblia diz que acontecerá num segundo atômico. 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os vivos e os mortos serão transformados, todos os crentes. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E esse foi o último versículo do capítulo 15. O incrível é que essa verdade do arrebatamento não nos torna preguiçosos. A palavra, portanto, foi usada por causa da verdade do nosso novo corpo. Nós não estamos esperando pela morte. Não estamos aguardando que o anticristo apareça. Não estamos aguardando que a Rússia venha conquistar mais nações. Estamos olhando para o arrebatamento, que é a redenção do nosso corpo. A única coisa que nos resta nesse lado do céu é a esperança da redenção do nosso corpo, quando o Filho de Deus vai transformar os nossos corpos de humilhação, em um corpo glorioso. Ainda assim, alguns dizem que estudar as profecias faz as pessoas ficarem preguiçosas. Não. Portanto, por causa da profecia, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Você me acompanha? Você me escuta? Vamos para 2 Coríntios 5. Estamos concluindo. Dê um suspiro. Veja, você está orando. Você já sabe agora. Seu marido vem a você e diz: querida, eu acabei de investir no mercado financeiro. E você: isso é uma oração. Vocês estão rindo, isso parece divertido para nós, mas se você está consciente do Senhor e você... existe muito nesse suspiro, muito nesse gemido. É uma oração. Vem do coração. Suas orações podem ser eloquentes, mas eu duvido que sejam tão profundas. A oração mais profunda é orar no Espírito. Mas aqui não é só orar no Espírito, é mais profundo ainda. Fala de gemido, 2 Coríntios 5. Porque sabemos, escreve Paulo, que se a nossa casa terrestre... Qual é a nossa casa terrestre? É o nosso corpo. A Bíblia chama tabernáculo. O verdadeiro você mora nesse tabernáculo. O meu corpo, se o meu coração parar de bater agora, o que não vai acontecer em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Se os meus batimentos cardíacos diminuírem e pararem, meu corpo vai cair. E o verdadeiro Joseph Prince vai sair. E porque sou redimido pelo sangue de Jesus, o pecado não é mais um problema, me separando do meu maravilhoso Pai. A primeira coisa que vou fazer é dizer: oh, como eu me sinto tão vivo! Não me refiro ao descrente, me refiro ao crente. Ausente no corpo, presente com o Senhor. É algo imediato. E você vai dizer: quem é aquele cara bonito? Ah, aquela é sua casa terrena. Uau! O Senhor vai dizer: olhe para você agora, você está bem melhor. E sabe de uma coisa? Você não estará vestido, esperando o seu novo corpo. Aqueles que morrem hoje
estão com Jesus, mas não estão vestidos. O plano perfeito de Deus é que, como Jesus, teremos um corpo real, mas Jesus, no seu corpo ressurreto, transcendia o tempo e o espaço. Ele apareceu num quarto fechado, diante dos seus discípulos. É por isso que o Senhor transformará o nosso corpo num segundo atômico, por isso no arrebatamento ninguém nos vai ver subir. Você poderá estar neste prédio, você não vai precisar dizer, ei Senhor, espera um pouquinho, eu vou pegar o elevador, espere por mim. Não, você não vai precisar disso, ele vai transformar você num segundo. O seu corpo será físico, contudo glorioso, celestial e eterno, e transcenderá tudo terreno, transcenderá a matéria. Se o arrebatamento acontecer agora, e para o arrebatamento não resta nenhum sinal para se cumprir, ele é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Nós somos a geração que viu Israel voltar para sua terra em 1948. Jesus disse que essa geração não passará antes de Jesus voltar. Lembre-se que a segunda vinda não é o arrebatamento. Na segunda vinda, ele voltará para Israel e seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, nos encontraremos nos ares. Seremos transformados, bang, vamos desaparecer. O diabo já preparou o mundo para esse desaparecimento. Vão dizer que foram os extraterrestres. Já tem até filmes retratando isso. Foram abduzidos. O diabo está preparando o mundo. E nós vivemos em um mundo que acredita em ETs. Cada vez mais. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, se nosso corpo for destruído. Ele fala do corpo como se não fosse ele, porque nós estamos no corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! Nós temos uma casa, temos um corpo feito nos céus. E por isso também gememos, externazo. Gememos, externazo, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Também gememos, não somente isso, desejando ser revestidos. Porque não se prega sobre o arrebatamento, as pessoas não sabem a importância de desejar. Por isso o povo não deseja mais. Por quê? Deixe-me dizer algo. Uma das razões porque tem tanta doença na igreja é porque não se prega o arrebatamento. Quando você sabe que receberá um novo corpo, faz que esse nosso corpo se encha de vida. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu tenho que mostrar esse outro versículo da Bíblia para abençoar você. Romanos 8, nós vamos voltar a esse texto. Romanos 8 fala de gemido. Deixe-me ler esse texto agora para você, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. As vacas mugem, os macacos se balançam, as baleias cantam. Esses diferentes ruídos de animais é o gemido deles. Eles gemem pela manifestação de todos nós. Manifestação quer dizer aquilo que era invisível se torna visível. O que está oculto vem à luz. Eles esperam por isso, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção. Por isso todo mundo vegetal e todo mundo animal se encontra num estado caído. Por isso ore antes de comer para receber a bênção de Deus. As pessoas dizem água é bom, pão é bom, e eles são bons. Mas a Bíblia diz que Deus abençoará o pão e a água, e tirará a enfermidade do meio de vós. Mas um dia a criação será libertada. O próximo versículo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra geme, a terra está inclinada, um dia ela foi reta. Ela tinha uma só estação, porque ela estava reta. Mas essa mensagem é para outro dia. A terra está gemendo, por isso existem terremotos. Ela está gemendo. E está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Parece que Deus sujeitou esta terra a nós. Amém? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Vemos aqui mais uma vez a palavra estenazo. Estenazo, estamos gemendo, suspiramos, gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos gemendo pela redenção do nosso corpo.
Deixe-me afirmar que você receberá o seu corpo naquele dia, quando encontrar Jesus face a face. Você receberá o seu corpo. Mas, se você sabe que vai receber um corpo, por que gemer e por que essa ardente expectação? Ardente expectativa pela redenção do nosso corpo, porque isso tem um efeito na sua saúde. Se pregarmos mais sobre isso, veremos o povo mais forte e energético, renovados em força. Nós não estamos aguardando, como os apóstolos estavam aguardando, a morte, eles aguardavam o arrebatamento. Paulo, na verdade, disse: eu queria estar ausente do corpo, presente com o Senhor, mas tenho que ficar na carne por causa de vocês. Essa é uma devoção diferente, mas a expectativa dos apóstolos era o retorno do Filho de Deus, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você me acompanha? Veja isso. Esperamos pela redenção do nosso corpo. Um corpo que não envelhecerá, não terá mais enfermidade e doença. Os médicos não falarão: o seu corpo está envelhecendo. Isso nunca mais vai acontecer. Seremos para sempre jovens. Por muito tempo. Amém? Não vamos mais envelhecer, não teremos doenças, nem enfermidades, nem mais tédio, não vamos mais dormir quando o pastor estiver pregando. Cheios de energia. Fortes, universo para explorar. Vamos para o próximo versículo. Eu vou mostrar um versículo que vai surpreender você. Muitos dos comentaristas, eles pulam esse versículo porque não conseguem explicar. Não entendem. Porque muitos não creem na cura. E eles pulam esse versículo. O versículo é este. Vejamos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não fomos salvos pela esperança. Fomos salvos pela fé. Pela graça através da fé. Somos curados pela graça através da fé. Mas você sabia que a palavra salvação, a palavra salvos aqui é a palavra sozo? Sozo, meu amigo, é salvo, mas também é curado. E também resgatado. Resgatado do perigo, liberto também. Você me escuta? Muitos pensam que fomos salvos do inferno, mas salvação também é cura. Na verdade, a mulher que tinha o fluxo de sangue, Jesus disse para ela: sua fé lhe curou. No grego, a palavra é sozo. Por isso eu digo que a palavra salvo também significa curado. Você entendeu? Não fala somente da salvação, da eterna condenação. Nós somos curados por essa esperança, que teremos um novo corpo. Somos curados. Por falta de ensinamento sobre a segunda vida, muitas pessoas dizem que profecia é uma coisa difícil para ensinar, mas 1/4 da Bíblia é profecia. Amém? Se firme na palavra, sem exageros. Quanto mais falamos sobre profecia, mais recebemos cura. Se Cristo tardar, você viverá saudável. Você me escuta? Próximo versículo, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Essa palavra no grego é usada 24 vezes no Novo Testamento, 50% das vezes que é usada ou mais, fala de doença física, enfermidade física. E mesmo quando não se refere à doença física, mas mental, ainda assim eu vejo como uma enfermidade. Assim, quando diz que Jesus levou nossas fraquezas ou doenças, essa é a palavra usada no grego. Note que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, nossas enfermidades, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com o quê? Muitas vezes ensinamos isso, não está errado falar assim, nós afirmamos serem as línguas. Línguas é muito importante, mas o ensinamento mais claro nas Escrituras é este.
que o Espírito intercede nas nossas fraquezas com gemidos. Quando se sente fraco, você diz, E a palavra gemido aqui é o substantivo do verbo stenazo, stegnamos. A ideia é gemido. Vem de stenazo. Temos que gemer. Vocês entendem, irmãos, o que eu quero dizer é que existe uma oração interior. Mas você prefere ir para a sua sala de oração e passar momentos especiais fazendo sua oração eloquente? E você faz tudo, exceto gemer. Quando você geme, você está no limite. Somente um pode ajudá-lo. O gemido faz Deus lembrar do concerto. Agora é um novo concerto. Amém? Vamos concluir com 2 Coríntios 5, verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. O que Paulo está dizendo é, eu tenho desejo que esse meu corpo de humilhação seja revestido pelo corpo celestial. Um corpo que para sempre será saudável, nunca envelhecerá, nem morrerá, como o corpo do Cristo ressurreto. Como eu desejo esse corpo? Você deseja esse corpo? Enquanto você espera, isso afeta a sua saúde. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Em outras palavras, aqueles que morreram em Cristo, nossos amados que morreram em Cristo, não vão imediatamente estar com o Senhor. Mas, em certo sentido, são somente espírito e alma, não têm roupas. Estão despidos porque não estão vestidos o corpo glorioso. Todos seremos vestidos. Não porque queremos ser despidos, não porque queremos ser despidos, não porque queiramos morrer, não porque queiramos nos livrar desse corpo. Veja o que diz aqui. Qual o ensinamento? Que não devemos esperar a morte, como o irmão que eu mencionei que orou para morrer. Mas isso não é bíblico. Paulo diz assim, não porque queremos ser despidos, quer dizer, deixar nosso corpo natural, mas revestidos do corpo glorioso, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E a palavra penhor é uma garantia de que o pagamento será efetuado. Quando isso acontecer, você terá um novo corpo, um corpo eterno. Você me acompanha? Uma passagem mais. Vamos concluir falando de Jesus. Seu melhor amigo havia morrido. Melhor, um dos seus grandes amigos, Lázaro. Alguém veio a Jesus e disse, aquele que tu amas está doente. Não o que o amava, mas a quem ele amava. Jesus aguardou 2 dias mais. E finalmente Jesus foi. A Bíblia diz em João 11, verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui temos uma outra palavra no grego, embrimaiomai, que também é gemido. É um forte gemido. Ele gemeu no espírito. Veja, eu penso que o Salvador pensava, a morte não é natural. Quando eu e você vamos a um funeral, vamos pelos vivos e não pelo morto. Porque ali está um tabernáculo. A pessoa está com o Senhor. Se não for salvo, estará em outro lugar. Mas a verdade é, ninguém gosta de funerais, nem da morte. Ninguém. E por quê? Porque Deus nos fez para a vida. Dentro de nós sabemos que não deveríamos morrer. O próprio Deus odeia a morte. O último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte. Deus nunca quis que o homem morresse. Deus disse para Adão, não coma da árvore, o dia em que comer, você morrerá. No hebraico, morrendo espiritualmente, morrerá. Morrendo, morrerá. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Deus odeia a morte. A morte é o salário do pecado. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Igreja,
Jesus gemeu no espírito e eu creio que é porque ele se lembrou que ele não fez o homem para isso. Tudo foi feito por ele, por Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez o homem para viver para sempre. Ele não fez o homem para morrer. Mas o homem pecou contra Deus. Deus lhe deu livre-arbítrio. Isso significa livre escolha. E ninguém pode manipular isso. O homem escolheu o pecado, o homem escolheu a morte. Ele se lembrou, e a Bíblia diz que ele moveu-se, perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus lhe disse, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Alguns dizem que ele orou antes, mas eu afirmo a você, e devemos sempre analisar dentro do seu contexto, e vemos isso no mesmo capítulo. Então, o que ele orou? Voltemos ao texto. 33, moveu-se em espírito. 38, movendo-se outra vez. 2 registros de gemido. Essa foi sua oração. Quando só lhe resta gemer, libere. Não se faça de forte. Eu consigo, eu aguento, eu posso. Chore se for preciso, gema se for preciso, suspire, libere. Porque Deus, nosso Pai, é cheio de compaixão, misericórdias, bondades. Às vezes queremos ser tão fortes em nós mesmos, quando de fato somos fracos. Irmãos, eu gostaria de ter mais tempo para compartilhar com você, mas quero lhes dizer que 90% da igreja não entende esse tipo de oração. Eles dizem, isso está na Bíblia, quando eles escutam isso, mas está claro no Novo Testamento. Podia mostrar outros textos, mas não há tempo. Assim, irmãos, lembrem-se, quando você não tem uma oração, quando tudo que lhe resta é um suspiro, libere. Diga, Jesus, Jesus. Você talvez já tenha escutado alguém dizer que as pessoas só lamentam e reclamam, esse é o problema delas. Eu creio que se refere a pessoas que vivem murmurando. Mas quando você geme para com Deus, uau! E você diz, Jesus, cheguei no meu limite, Senhor, não sei o que fazer. Oh, Jesus, Jesus. Todos os olhos fechados e cabeças baixas. Certa vez, quando Jéssica tinha cerca de 3 ou 4 anos, deitada na sua cama, eu só fiz chorar. E do profundo do meu ser, eu gemi. Eu suspirei. E eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. O suspiro não é algo agradável de se ver. Quando alguém geme, não é agradável para outros verem. É algo pessoal. E eu derramei meu coração. E o que aconteceu foi que naquela noite, tudo mudou. Isso aconteceu anos atrás, quando Deus estava me ensinando que quando o homem chega no seu final, Deus está no seu início. E se você que está aqui não está seguro de que quando Jesus voltar e todos os sinais já se cumpriram, as notícias apontam isso, os olhos do mundo estão na Europa, Jesus falou sobre isso e sobre Israel. Nós estamos vendo isso. Amigo, antes que tudo isso aconteça, Deus
nos tirará antes do pior acontecer na terra. A Bíblia chama isso de arrebatamento da igreja. Se você não está preparado, foi por isso que Deus trouxe você aqui hoje. Diga, pastor, eu quero que Jesus Cristo, que morreu na cruz por meus pecados, seja meu salvador pessoal. Se esse é você, onde estiver, faça essa oração comigo agora. Está pronto? Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor me ama e enviou Jesus, seu Filho, para morrer no meu lugar como meu substituto. O Cordeiro de Deus, que tira todo o meu pecado. E agora que o meu pecado foi removido, todos os meus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro, pelo sangue de Jesus Cristo. Não existem mais barreiras entre mim e o Senhor. Eu sou grandemente abençoado. Obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dentre os mortos, com o corpo glorificado. E num desses dias, Pai, Ele estará retornando para mim. E eu terei um novo corpo. Só o Senhor sabe a hora do seu retorno. Eu oro, Pai, que o Senhor nos dê um ardente desejo pela redenção do nosso corpo. E, acima de tudo, de vê-lo face a face. Em nome de Jesus, e todo o povo diga amém. Amigo, se você fez essa oração, você é filho de Deus. Quando Jesus voltar, você vai subir. Eu disse, você vai subir. O pecado não é mais um problema. O pecado foi removido, você vai subir. O novo corpo é seu. Amém. Glória a Deus. Fique de pé agora, igreja. Nesse momento eu vou gemer sobre vocês. Gemido é algo pessoal. Quando você ora em público, você ora com entendimento, para que haja confirmação. Levante as suas mãos nesse lugar. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Que tudo que você tocar prospere. Que os inimigos que vierem por um caminho contra você fujam por 7. Que o Senhor abençoe o fruto do seu corpo. Seus filhos sejam abençoados. Que estresse e depressão estejam distantes da sua casa. Preocupações e pesos longe da sua casa. Que a paz de Deus guarde o seu coração e proteja você e a sua casa. O Senhor abençoe e preserve você e proteja de todo mal, de todo vírus, de toda enfermidade e doença, e até da morte, até que o vejamos face a face. Que o Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você favor sobrenatural onde você for, e lhe conceda a paz. Em nome de Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.